Boa noite a todos. Declaro aberta a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pereiras do 4º ano de legislatura da 2ª sessão legislativa. Chamada para a verificação do quórum. Primeira sessão extraordinária de 27 de janeiro de 2020. Adriano Salvetti, monitor. Adair Tristão. Presente. Antônio Luiz Fialho, presente. Argemiro da Silva Marques Neto. Hélio Gomes. Presente. Joel Rui de Miranda. Presente. Paulo Henrique Xavier. Paulo Roberto Turri. Roberto Luiz Silveira. Leitura da ata da sessão anterior. Meu Deus. Ata da 7ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pereiras. Aos 33 dias do mês de dezembro de 2019, às 19 horas e 33 minutos, no plenário das sessões, o vereador Custódio Tomazella, sob a presidência do senhor Adair Tristão, secretariado pelos vereadores Joel Ruivo de Miranda e Antônio Luiz Fialho de Carvalho, e com a presença dos vereadores Argemiro da Silva Marques Neto, Hélio Gomes, Paulo Henrique Xavier, Paulo Roberto Turri e Roberto Luiz Silveira, realizou-se a sessão para apreciação do seguinte parecer favorável da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social, referente ao projeto de lei complementar número 4/2019, dispõe sobre a criação de vagas de cargos no quadro de pessoal e alteração dos anexos 1 e 2 da lei complementar número 13/2018, que trata da reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Pereiras e das outras providências. A seguir foi realizada a verificação do quórum, onde se encontrou ausente a vereadora Adriana Salvetti, monitor. Ato contínuo foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por todos os presentes. Em sequência, o presidente colocou em votação o projeto de lei complementar número 4/2019 e seu parecer favorável, sendo ambos aprovados por unanimidade de voto. Nada mais havendo a ser tratado, às 20 horas e 18 minutos, o presidente declarou encerrados os trabalhos, solicitando a lavratura desta ata que segue pelos presentes assinados. Sala de sessões, 30 de dezembro de 2019. Adair Tristão, presidente. Joel Rui de Miranda, primeiro secretário. Antônio Luiz Fialho de Carvalho, segundo secretário. Argemiro da Silva Marques Neto, Hélio Gomes, Paulo Henrique Xavier, Paulo Roberto Turri e Roberto Luiz Silveira. Está em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 1 de 2020. Projeto de Lei número 1 de 2020, de 22 de janeiro de 2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente do município e das outras providências. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento do programa do município de Pereiras, nos termos do inciso 2 do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/647, um crédito adicional especial no valor de R$ 253.866,91, junto ao programação orçamentária abaixo, unidade orçamentária, categoria econômica, artigo 2º. O presente crédito será coberto na sua totalidade com recursos provenientes de 1. Superávit financeiro Fundeb, na importância de R$ 253.866,61, mais especificamente, junto à conta bancária de número 7363-6, constante do Diário de Bancos de 31/12/2019, em anexo. Temos no inciso 1º, no parágrafo 2º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 3º. Fica autorizado o Executivo
ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei, nos anexos do PPA e LDO em vigência, ficando desde já entendidos como adequados. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminhamos para apreciação do nobres edis o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial constante no artigo 1º do mesmo, objetivando a criação de programação específica junto à unidade orçamentária do Fundeb, para gastar o saldo disponível do Fundeb como diferido no exercício de 2019, do saldo financeiro do Fundeb em 31/12/2019, constante na conta 7363-6, no valor de R$ 323.323,51. Foi transferida a importância de R$ 253.866,91 para a conta aberta em 2020 do Fundeb deferido, ficando a importância de R$ 69.456,60 para o pagamento de restos a pagar do Fundeb de 2019. Ressaltamos que, de acordo com a legislação que rege sobre o Fundeb do município, tem o prazo até 31 de março de 3 de 2020 para gastar esse valor diferido de 2019. Certos de contarmos com o apoio e colaboração dos senhores vereadores, no sentido da aprovação do respectivo projeto de lei, antecipadamente agradecemos e subscrevemos-os. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. E aí segue aí os anexos, número. Projeto de Lei 3 de 2020. Projeto de Lei número 3, 2020. De 22 de janeiro de 2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal e das outras providências. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso de atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos inciso 2 do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64, a abrir no orçamento do programa do município de Pereiras o crédito adicional especial no valor de R$ 100.000, junto à programação orçamentária abaixo. Unidade orçamentária. Artigo 2º. O presente crédito será coberto a sua totalidade com recursos provenientes de 1. Superávit financeiro, convênio na importância de R$ 100.000, mais especificamente o saldo financeiro disponível junto à conta bancária, número 7778-X, demonstrativo em anexo, nos termos do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 3º. Fica autorizado o Executivo ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei, nos anexos do PPA e LDO em vigência, ficando desde já entendidos como adequados. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminhamos para apreciação do nobres edis o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional constante no artigo 1º do mesmo, no valor de R$ 100.000, junto ao orçamento programa do município e das outras providências. Trata-se de recursos objeto de emenda parlamentar individual, através do deputado Luiz Carlos Goldim, destinado ao custeio de material médico hospitalar para a rede básica de saúde do município. Ressaltamos que a cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º do presente projeto de lei será por conta do recurso indicado no artigo 2º do mesmo. Certos de contarmos com o apoio e colaboração dos senhores vereadores no sentido da aprovação do respectivo projeto de lei, antecipadamente agradecemos e subscrevemos-nos. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020, Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Segue também aí os anexos. Projeto de Lei 4 de 2020.
Projeto de Lei número 4/2020, de 22 de janeiro de 2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento do programa vigente do município e das outras providências. Miguel Tomazella, prefeito municipal de Pereiras, município de Pereiras, Estado de São Paulo, e no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do inciso 2 do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64, a abrir no orçamento programa do município de Pereiras o crédito adicional especial no valor de R$100 mil, junto à programação orçamentária abaixo. Unidade orçamentária, categoria econômica. Artigo 2º. O presente crédito será coberto na sua totalidade com os recursos provenientes de superávit financeiro convênio, na importância de R$100 mil, mais especificamente composto junto ao saldo financeiro disponível no valor de R$ 248.434,31, junto à conta bancária número 7203-4, bloco de custeio saúde, demonstrativo em anexo, nos termos do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 3º. Fica autorizado o Executivo ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei nos anexos do PPA e LDO em vigência, ficando desde já entendidos como adequados. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminhamos para apreciação do nobres edis o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial constante no artigo 1º do mesmo, no valor de R$100 mil, junto ao orçamento, programa do município e das outras providências. Trata-se de recursos objeto de emenda parlamentar individual, através do deputado Giga Peixoto, destinado a atender despesas de custeio da saúde. Ressaltamos que a cobertura de crédito aberto pelo artigo 1º do presente projeto de lei será por conta do recurso indicado no artigo 2º do mesmo, certo de contarmos com o apoio e colaboração dos senhores vereadores no sentido da aprovação do respectivo projeto de lei. Antecipadamente agradecemos e subscrevemos-nos Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, prefeito municipal. Segue também aí os anexos. Projeto de Lei 5 de 2020. Projeto de Lei número 5 de 2020, de 20 de janeiro de 2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento e programa vigente e das outras providências. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento do programa do município de Pereiras um crédito adicional especial nos termos do inciso 2 do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64, no valor de R$ 277.622,31, junto à programação orçamentária abaixo. Unidade orçamentária, função programática, categoria econômica, fonte de recursos. Artigo 2º. O presente crédito será coberto na sua totalidade com recursos provenientes de 1. Anulação de dotação na importância de R$ 277.622,31, nos termos do inciso 3º do parágrafo 1º da Lei Federal número 4.320/64, junto às programações orçamentárias abaixo. Unidade orçamentária, função programática, categoria econômica e fonte de recursos, valor de R$ 200 mil. Função programática, categoria econômica, fonte de recursos, valor R$ 77.622,31. Artigo 3º. Fica autorizada ao Executivo ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei nos anexos do PPA e LDO em vigência, ficando, desde já, entendidas como adequadas.
Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminhamos para a apreciação do nobre edis o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de decreto adicional especial constante no artigo 1º do mesmo, junto ao orçamento, programa do município e das outras providências. Trata-se da alteração da denominação da rua constante da ação 1072, Finisa, recap asfáltico, Rua Coronel José Bonini, entre a Escola Toledo e o Centro de Eventos, constante no orçamento, programa vigente para nova ação 1083, Finisa, recap asfáltico, Rua Darcy Gonçalves. Objeto do presente projeto de lei, em contudo alterar o objeto da mesma. Trata-se ainda da alteração no valor da ação 1072, no valor de R$200 mil para o valor de R$ 277.622,31, junto à ação 1083. Ressaltamos que a cobertura do presente crédito está sendo através da anulação das programações constantes no artigo 2º do presente projeto de lei. Certo, de contarmos com o apoio e colaboração dos senhores vereadores no sentido da aprovação do respectivo projeto de lei, antecipadamente agradecemos e subscrevemos. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Segue aí também os anexos. Projeto de Lei 7 de 2020. Projeto de Lei número 7 de 2020, de 22 de janeiro de 2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento do programa vigente do município e das outras providências. Miguel Tomazella, Prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos do inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64, a abrir um crédito adicional especial para criar a categoria econômica da despesa 44.090.5100, obras e instalações. Fonte de recursos 92, transferências e convênios estaduais no valor de R$ 520.801,44, junto à programação orçamentária abaixo. Unidade orçamentária, função programática, categoria econômica, fonte de recursos, valor R$ 520.801,44. Artigo 2º. O presente crédito será coberto na sua totalidade com recursos provenientes de superávit financeiro, convênio, na importância de R$ 520.801,44, mais especificamente junto da conta bancária número 6760-1, conforme Diário de Bancos de 31/12/2019, anexo. Nos termos do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 3º. Fica autorizado o Executivo ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei, nos anexos do PPA LDO em vigência, ficando desde já entendidos como adequados. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminhamos para a apreciação do nobre edis o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial constante no artigo 1º do mesmo, objetivando a criação de categoria econômica de despesa. Trata-se da criação da categoria econômica de despesa 44.90.51.00, obras e instalações, junto à ação construção do Parque Municipal na unidade orçamentária 02.02.0300, Secretaria da Cultura e Turismo, constante do orçamento, programa vigente do município, a qual contempla recursos do Tesouro como contrapartida. Nessa prioridade está sendo elencado recursos por conta do convênio,
junto ao saldo financeiro está demonstrado na conta bancária de número 6760-1, no Diário de Bancos de 31/12/2019. Ressaltamos que a cobertura de crédito aberto pelo artigo 1º do presente projeto de lei será por conta dos recursos indicados no artigo 2º do mesmo, certo de contarmos com o apoio e colaboração dos senhores vereadores no sentido da aprovação dos respectivos projetos de lei. Antecipadamente, agradecemos e subscrevemos-os. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Segue também os anexos. Parecer da Comissão de Justiça. Parecer do relator da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social, referente ao projeto de lei número 13457, de 22 de janeiro de 2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento do programa vigente do município e das outras providências. Na sequência do processo legislativo, os projetos foram encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a fim de ser apreciada quanto a seus aspectos constitucional e legal. Em face disposto, verifica-se que os projetos sob exame encontram-se em conformidade com as normas estabelecidas pela Constituição Federal, artigo 167, e pela Lei Federal número 4.320/64, para a abertura de créditos adicionais inexistindo óbice, constitucionais ou legais. Entre este relator, nada tem a opor à tramitação do presente projeto por esta Casa. Ressaltamos ainda que as questões financeiras e orçamentárias, bem como as relativas da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, deverão receber o aval da Comissão de Finanças e Orçamento. Sala de Sessões, 24 de janeiro de 2020. Paulo Roberto Turro, relator. Eu também. Não tem nem. Parecer, relator da Comissão de Tributação e Finanças do Orçamento. Referente ao projeto de lei número 13457, de 22 de janeiro de 2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento do programa vigente do município e das outras providências. Considerando que a abertura de crédito adicional especial é destinada para a despesa não prevista no orçamento, de acordo com os artigos 40, 41 e 42 da Lei número 4.320/64, Lei Federal número 4.320/64. Artigo 40. São créditos adicionais as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas por lei do orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais, os destinados a despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica. 3. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares especiais são autorizados por lei aberto por decreto executivo. Assim, impondo limites às ações do Executivo, os dispositivos supramencionados pretendem liminar o gasto público ao previsto no orçamento, que é valorizado na medida em que exige autorização legislativa para abertura de créditos estranhos ao orçamento vigente. Assim, impondo limites às ações do Executivo, os dispositivos supramencionados pretendem limitar o gasto público ao previsto no orçamento, que é valorizado na medida em que exige autorização legislativa para abertura de créditos estranhos ao orçamento vigente. Ante o exposto, no que compete analisar
esta relatora apresenta parecer favorável à aprovação dos referidos projetos. Sala de sessões, 24 de janeiro de 2020. Adriano Salvetti, monitor, relatora. Projeto de Lei 2 de 2020. Projeto de Lei número 2 de 2020, de 22 de janeiro de 2020. Autoriza a concessão de subvenção para a entidade Associação de Pais e Amigos dos excepcionais APAI, Tatuí e das outras providências. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção social para a consecução de finalidades de interesse público entre a Administração Pública Municipal e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Tatuí, SP. Artigo 2º. Fica o Executivo autorizado a abrir no orçamento do programa vigente do município um crédito adicional especial, nos termos do inciso 2º do artigo 4.1 da Lei Federal número 4.320/64, na importância de R$ 60 mil, o qual receberá a seguinte classificação orçamentária: unidade orçamentária, função programática, categoria econômica, fonte de recursos, valor R$ 60 mil. Artigo 3º. O presente crédito será coberto na sua totalidade com recursos provenientes da redução parcial junto à programação orçamentária abaixo. Unidade orçamentária e função programática. Fundamental. Categoria econômica, fonte de recursos, valor R$ 45 mil. Categoria econômica, fonte de recursos, R$ 15 mil. Artigo 4º. Fica autorizado o Executivo ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei nos anexos do PPA e LDO em vigência, ficando desde já entendidos como adequados. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, prefeito municipal. Justificativa. Com o incluso projeto de lei presente, pretende o Executivo a necessária autorização legislativa para conceder subvenção à entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, Tatuí, SP, e a abertura de crédito adicional especial constante no artigo 2º do presente projeto de lei. A referida concessão de subvenção visa com a APAI de Tatuí receba 2 alunos com laudo de autismo severo, hoje matriculados na rede regular de ensino fundamental do município. Ocorre que pessoas portadoras de autismo severo necessitam de atendimento especializado e nosso município não possui esse tipo de atendimento. Saliento ainda que o presente projeto de lei visa atender ao Ministério Público da Comarca de Conchas, que está há algum tempo solicitando que menores portadores do problema acima referido sejam atendidos adequadamente em suas necessidades especiais. Documentos anexados comprovados os fatos. A Prefeitura repassará para a entidade acima referida a importância de R$ 5 mil por mês, de janeiro a dezembro de 2020, totalizando o valor de R$ 60 mil para o atendimento a 2 alunos. Certo de contarmos com o apoio e colaboração dos senhores vereadores no sentido da necessidade urgente da aprovação do presente projeto de lei, antecipadamente agradecemos e subscrevemos-nos. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras. Segue aí os anexos. Viu? Vai ler. Parecer da Comissão de Justiça.
Parecer do relator da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social, referente aos projetos de lei número 2 de 22 de janeiro de 2020, autoriza a concessão de subvenção para a entidade e associação de pais e amigos dos excepcionais, a PAI Tatuí, e das outras providências. Com o incluso projeto de lei, pretende o Executivo a necessária autorização legislativa para conceder subvenção à entidade e associação de pais e amigos dos excepcionais, a PAI Tatuí. A referida concessão de subvenção visa com que a PAI de Tatuí receba 2 alunos com laudo de autismo severo, hoje matriculados na rede regular de ensino fundamental do município. Ocorre que pessoas portadoras de autismo severo necessitam de atendimento especializado e nosso município não possui esse tipo de atendimento. Saliento ainda que presente projeto de lei visa atender ao Ministério Público da Comarca de Conchas, que está há algum tempo solicitando que menores portadores do problema acima referido sejam atendidos adequadamente em suas necessidades especiais, com documentos anexados comprovando os fatos. A presente matéria tem o objetivo de auxiliar a PAI, situada na cidade de Tatuí, e que atende a nossa comunidade e faz jus aos recursos financeiros apresentados na presente matéria. E este relator resolve emitir parecer favorável à sua aprovação. Sala de Sessões, 24 de janeiro de 2020. Paulo Roberto Turri, relator. Parecer da relatora Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Referente ao projeto de lei número 2 de 22 de janeiro de 2020, autoriza a concessão de subvenção para a entidade de associação de pais e amigos dos excepcionais a PAI Tatuí e das outras providências. A proposta tem como objetivo o atendimento gratuito nas áreas de educação, saúde, assistência social às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, matriculadas na instituição, e manutenção necessária em todos os programas oferecidos, como materiais didáticos, pedagógicos, procedimentos de expediente e reabilitação. Não há dúvida, portanto, que a finalidade institucional da cidade atende ao interesse público, normalmente porque a entidade atende pessoas com deficiências que residem no município de Pereiras. Além do mais, é importante frisar que a entidade presta serviço de atendimento especializado, contanto com profissionais habilitados para trabalhar com as peculiaridades apresentadas pelos seus matriculados. Outro sim, o trabalho desenvolvido pela entidade privada de fins lucrativos supre uma lacuna deixada pelo Estado no que diz respeito à prestação de serviço público de atendimento destinado a pessoas com algum tipo de necessidade especial ou excepcional. No mais, os objetivos delineados no projeto de lei se encontram em consonância com a modalidade de parceria adotada, sendo possível a transferência de recursos para a entidade dessa natureza. A Prefeitura repassará para a entidade a importância de R$ 5.000 por mês, de janeiro a dezembro de 2020, totalizando o valor de R$ 60.000 para o atendimento a 2 alunos. Por fim, constata-se a existência de dotação orçamentária específica, conforme Lei Orçamentária Anual, para fins de aplicação de recursos financeiros para instituições privadas e sem fins lucrativos. Ante o exposto, no que compete analisar, a esta relatora apresenta parecer favorável à aprovação do referido projeto. Sala de Sessões, 24 de janeiro de 2020. Adriana Salvetti, monitor, relatora. Projeto de Lei 8 de 2020. Projeto de Lei número 8 de 2020, de 22 de janeiro de 2020, autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para o transporte de estudantes universitários e de nível técnico do município de Pereiras.
Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições do cargo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro para o transporte de estudantes universitários e de nível técnico que, residentes no município de Pereiras, estejam matriculados e frequentem curso superior ou técnico ministrado por entidade de ensino localizado em outro município. Parágrafo 1º. O auxílio previsto no caput apenas será concedido caso seja o primeiro curso superior ou técnico de formação do eventual beneficiário. Parágrafo 2º. Não se consideram cursos presenciais os cursos de ensino à distância. Artigo 2º. O auxílio transporte será repassado mensalmente pelo Poder Executivo Municipal, correspondente ao percurso do município de Pereiras, até as cidades em que se localizam as instituições de ensino frequentadas pelo beneficiário, podendo tal valor ser reajustado a cada ano de acordo com o decreto municipal. Parágrafo único. O valor do auxílio a ser concedido a cada estudante universitário técnico será fixado conforme a distância entre o município de Pereiras e a cidade de localização da instituição de ensino frequentada pelo beneficiário, limitado aos dias de atividade escolar durante o ano letivo, com os seguintes parâmetros. 1. Estudantes universitários. A. Até 49,999 km, 148 reais para cada estudante. A partir de 50 km, 181 reais para cada estudante. Segundo, estudantes de nível técnico, até 49,99 km, 107 reais para cada estudante. A partir de 50 km, 145 reais para cada estudante. Artigo 3º. Para a concessão do auxílio, o estudante universitário técnico interessado deverá apresentar na sede da Prefeitura Municipal, anualmente, requerimento munido de seguintes documentos. 1. Ficha de inscrição em anexo. 2. Cédula de identidade, RG e CPF, cópia. 3º. Comprovante de residência, uma cópia. 4º. Comprovante de matrícula original lavrado pela instituição de ensino responsável pelo curso. 5º. Cópia do título de eleitor do estudante pertencente a Pereiras. 6º. Declaração de próprio punho do interessado sob as penas da lei de que se trata do seu primeiro curso superior ou técnico de formação, apenas para o primeiro ano de requerimento. Anexado 2. 7º. Cópia do cartão ou declaração de abertura de conta junto ao Banco do Brasil com a agência e conta em nome do aluno beneficiário. Parágrafo único. Caso o número de alunos que pleiteiam o benefício exceda o limite de dotações orçamentárias próprias, deverá ser realizada pelo Executivo Municipal seleção dos estudantes a serem atendidos, através de classificação conforme o menor valor de renda familiar per capita, requisitando-se para tanto os interessados os documentos necessários para a realização da classificação. Artigo 4º. Sob pena de exclusão do auxílio, o beneficiário deverá comprovar trimestralmente, junto à Prefeitura do município de Pereiras, a frequência mensal mínima de 75% nas aulas ministradas, mediante a declaração da entidade promotora do curso frequentado. Artigo 5º. O auxílio financeiro tratado na presente lei será pago mensalmente diretamente ao estudante ou a seu responsável, se menor, em prenúncia, mediante ao crédito
em conta corrente indicada pelo interessado no mês subsequente ao da entrega dos comprovantes, considerando o estipulado no artigo 7, inciso 1 desta lei. Parágrafo único. O beneficiário deverá cumprir com rigor absoluto na apresentação dos documentos exigidos e no preenchimento do formulário fornecido pelo protocolo da Prefeitura, anexados 1, 2 e 3. Artigo 6º. Durante o prazo de concessão do benefício, a administração fiscalizará a veracidade das informações prestadas pelos estudantes beneficiados. A administração, tomando conhecimento do não enquadramento do benefício constante na lista dos deferidos, por denúncia ou por qualquer outro meio, averiguará e, se comprovada a informação, tomará as medidas cabíveis. Parágrafo único. Verificada a falsidade das informações constantes no caput deste artigo, será anulada imediatamente a concessão do custeio de transporte, adotando-se as providências pertinentes ao caso. A. Suspensão do benefício. B. Instauração de processo administrativo para aplicação de penas previstas na legislação que disciplina a matéria, combinando com ressarcimento dos valores recebidos aos cofres públicos. C. Ao averiguado será assegurado o princípio de contraditório e da ampla defesa. Artigo 7º. Ficará suspenso o auxílio transporte ao beneficiário que 1. Estiver cursando o mesmo ano, semestre já contemplado pelo benefício. Artigo 8º. Para recebimento do auxílio transporte, o estudante deverá entregar mensalmente declaração de viagem assinada e carimbada pelo responsável pelo transporte. Anexado 3. Comprovante de frequência junto à instituição de ensino superior ou escola técnica. Parágrafo 1º. Os beneficiários que se utilizarem de veículo particular para locomover até a instituição de ensino deverão apresentar mensalmente declaração de viagem, veículo particular, anexo 4º, comprovante de frequência junto à instituição de ensino superior ou escola técnica. Parágrafo 2º. Os comprovantes deverão ser entregues até dia 10 do mês subsequente ao viajado, sendo o mesmo protocolado pelo estudante, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal. 1. Não serão aceitas declarações fora do prazo estipulado acima. 2. Serão desconsiderados os comprovantes com rasuras, emendas ou emitidas pela internet, sem as considerações dispostas no caput deste artigo. 3º, o não cumprimento das condições acima acarretará o não pagamento do benefício ao mês de referência. Artigo 9º. Serão considerados para fins de pagamento de auxílio transporte os meses de fevereiro a junho e agosto a dezembro. Artigo 10º. O pagamento será depositado na conta de cada um dos beneficiários, junto ao Banco do Brasil, até o dia 20 do mês subsequente. Artigo 11º. Os casos não previstos nessa lei serão resolvidos conforme a sua natureza pela administração, cabendo a decisão final ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 12º. As despesas decorrentes da execução da presente lei serão atendidas por conta de dotação próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Justificativa. O auxílio financeiro pelo município de Pereiras aos estudantes que residem em nosso município e frequentam cursos em faculdades e escolas técnicas estabelecidas em outras cidades
de nossa região é de amplo conhecimento da população e vem sendo realizado há alguns anos. Ocorre que verificamos a necessidade de alterações no modelo de concessão do repasse financeiro, visando dar maior transparência ao processo e principalmente atender aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Buscamos, com o presente, estabelecer claras regras para a concessão de auxílio financeiro a estudantes de nível técnico universitário, alcançando ainda, com o mesmo projeto, atingir o princípio da legalidade ao estabelecer um instrumento legal, a impessoalidade ao definir parâmetros objetivos para a concessão do benefício e moralidade com efeito direto da legalidade, da publicidade e da eficiência, ao exigir a apresentação mensal da frequência do estudante e de eliminação dos estudantes repetentes ou reprovados em qualquer período a partir da sanção da lei. Afirma ainda, senhores vereadores, que a intenção desse projeto de lei é garantir o acesso ao benefício ao maior número de estudantes pereirenses interessados. São essas as nossas breves considerações no tocante ao projeto de lei ora apresentada, no qual contamos com a costumeira acolhida e, consequentemente, aprovação por essa Igreja Casa de Leis. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Justiça. Parecer do relator da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social, referente ao projeto de lei número 8 de 2020, autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para o transporte de estudantes universitários de nível técnico do município de Pereiras. Para tanto, o projeto de lei baixou com vista à presente comissão em atendimento às normas regimentais que disciplinam a sua tramitação, estando sob a responsabilidade desse relator, ora signatário, para a emissão de parecer sobre a sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade, a técnica legislativa. Parecer, após análise da matéria, concluiu-se que o projeto foi elaborado em atendimento à técnica legislativa. Igualmente, a matéria tratada é de competência do Poder Executivo, cuja atribuição está respeitada. A matéria é legal, pois está de acordo com a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000 e a Lei Orgânica Municipal, e ainda atende ao Estatuto quando a sua origem e tramitação nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa. Conclusão. Pelo exposto, consideramos que o projeto em epígrafe respeita os pressupostos de legalidade, constitucionalidade e regimentalidade e técnica legislativa, aguardando-se ainda a sua análise e discussão em plenário. O presente relator opina favoravelmente pelo prosseguimento de sua tramitação, pela aprovação. Este é o parecer Sala das Comissões. Paulo Roberto Turro, relator. Parecer relatora da Comissão Tributação, Finanças e Orçamentos. Referente ao projeto de lei número 8 de 2020, autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para o transporte de estudantes universitários de nível técnico do município de Pereiras. O auxílio financeiro pelo município de Pereiras aos estudantes que residem em nosso município e frequentam cursos em faculdades e escolas técnicas estabelecidas em outras cidades da nossa região, onde a intenção do mesmo é garantir o acesso ao benefício ao maior número de estudantes pereirenses interessados. O valor do auxílio a ser concedido a cada universitário técnico será fixado conforme a distância entre o município de Pereiras e a cidade de localização
da instituição de ensino frequentada pelo beneficiário, limitado aos dias de atividade escolar durante o ano letivo, estudantes universitários, até 49,9 quilômetros, R$ 148, sendo R$ 48 para cada estudante. A partir de 50 quilômetros, R$ 181 para cada estudante. 2. Estudante de nível técnico até 49,99 quilômetros, 107, sendo que para cada estudante, a partir de 50 quilômetros, R$ 145 para cada estudante. O pagamento será depositado na conta de cada um dos beneficiários, junto ao Banco do Brasil, até dia 20 do mês subsequente. Serão considerados para fim de pagamentos de auxílio transporte os meses de fevereiro a junho e agosto a dezembro. Ante o exposto, no que nos compete analisar pelos motivos acima expostos, essa relatora apresenta parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 8/2020. Este é o parecer de sala das comissões. Adriana Salvetti, monitor, relatora. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 1 de 2020. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2020, de 22 de janeiro de 2020, concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais e subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, de que trata do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e das outras providências. O prefeito do município de Pereira, Estado de São Paulo, Miguel Tomazella, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a lei que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste de 4,3060%. Corresponde ao IPCA, IBGE, a título de revisão geral anual a ser aplicado sobre os vencimentos dos servidores municipais e dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo de Pereiras. Artigo 2º. As disposições dessa lei estendem-se no que couber aos inativos e pensionistas e aos valores que tenham como base de correção aos índices de revisão geral concedidos ao funcionalismo municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão à conta de dotação orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. As tabelas de referência da Prefeitura passam a ser a constante no anexo 1 dessa lei. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020. Miguel Tomazella, prefeito municipal. Tem o anexo aqui, segue os anexos aqui do... Acho que tem justificativa. Justificativa. Com o incluso projeto de lei, esse executivo solicita a necessária autorização legislativa para conceder, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 3º da Lei Municipal número 1075/18, de 11/5/18, a revisão geral anual aos servidores municipais e subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo. Entendendo tratar o projeto de lei em comento de matéria de singela interpretação, é que aguardo seja mesmo unanimemente aprovado, aproveitando o ansejo para renovar a Vossa Excelência, a todos os demais vereadores e aos funcionários dessa casa, meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Pereiras, 22 de janeiro de 2020.
Miguel Tomazella, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Justiça e parecer da Comissão de Tributação. Parecer do relator da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social. Referido projeto de lei complementar do Executivo número 1/2020, concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais e subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, de que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e das outras providências. A revisão geral anual é um direito constitucionalmente assegurado a todos os agentes públicos, como forma de recompor o valor real dos vencimentos e subsídios, depreciados ao longo dos 12 meses anteriores pelas oscilações inflacionárias. Trata-se não de um aumento remuneratório por espécie, mas sim a restauração das importâncias perdidas em razão dos fenômenos econômicos. No caso dos agentes políticos presentes no projeto de lei complementar número 001/2020, o prefeito, o vice-prefeito, a revisão geral anual os atinge no mesmo índice fixado para todos os demais agentes. Exatamente porque, como se disse, a perda do valor real do subsídio pelas oscilações inflacionárias é fenômeno que atinge todos indistintamente. A iniciativa do processo legislativo na revisão geral anual de todos os agentes públicos é do chefe de cada esfera de poder independente. Diante do exposto, o relator opina pela constitucionalidade, legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei complementar do Executivo, número 001/2020, por inexistirem óbice de natureza material ou formal que impeçam a sua deliberação em plenário. Sala de sessões, 24 de janeiro de 2020, Paulo Roberto Turra, relator. Parecer relatora da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, referente ao projeto de lei complementar do Executivo número 1 de 22 de janeiro de 2020, concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais e subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, de que trata o artigo 37, o inciso 10º da Constituição Federal e das outras providências. Do ponto de vista formal, o projeto de lei complementar apresentado encontra-se adequado à norma, no que diz respeito à iniciativa que no caso pertence ao Poder Executivo, na medida do que ele é competente para iniciar o processo legislativo dessa natureza. Com o incluso projeto de lei, esse Executivo solicita a necessária autorização legislativa para conceder, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 30 da Lei Municipal número 1078, de 11 de maio de 2018, a revisão geral anual aos servidores municipais e subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo. É importante ressaltar que a reposição inflacionária das perdas salariais é considerada um direito subjetivo dos servidores públicos, considerando que a revisão geral, enquanto a reposição inflacionária tem previsão constitucional no artigo 37, inciso 10º da CF/88 e no artigo 33, inciso 1º da CF/RS, nos seguintes termos. Artigo 37, 10º, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata do inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, a se distinção de índice.
redação data pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Artigo 3º, inciso 1º. A remuneração dos servidores públicos do Estado e subsídios dos membros de qualquer dos poderes do Tribunal de Contas, do Ministério Público, dos procuradores, dos defensores públicos, dos detentores de mandatos eletivos e dos secretários de Estado, estabelecidos conforme o inciso 4º do artigo 39 da Constituição Federal, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, sendo assegurado através de lei de iniciativa do Poder Executivo e da revisão geral anual da remuneração de todos os agentes públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, sempre da mesma data, sem distinção de índice. Redação data pela emenda Constituição número 57, de 21 de 5 de 2018. Aqui no verso? Daquilo lá? No verso. E o referido projeto respeitou todas as disposições constitucionais, tendo em vista que, no artigo 1º, previu o percentual total de 4,3060%, corresponde ao IPCA e IBGE, a título de revisão geral anual, a ser aplicado sobre os vencimentos dos servidores municipais e dos subsídios do agente político do Poder Executivo de Pereiras. Antes exposto, no que compete analisar, a relatora apresenta parecer favorável à aprovação do mesmo. Sala de sessões, 24 de janeiro de 2020. Adriana Salvetti, monitor, relatora. Esquecendo o seu... Projeto de Lei Complementar do Legislativo, número 1 de 2020. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2020 dispõe sobre a atualização dos valores dos subsídios do presidente e dos vereadores, bem como a remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Pereiras e das outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Pereiras, no uso das suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei complementar concede, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos municipais e agentes políticos. Artigo 2º. Com fundamento no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e emenda número 10 de outubro de 2008, em conformidade com o disposto no artigo 4º da Lei Municipal 1027/2016, aprovada na legislatura anterior, ficam reajustados e atualizados os subsídios dos vereadores, do presidente desta edilidade, bem como a remuneração dos servidores dessa Câmara Municipal, em 4,3060%. Índice apurado pelo IPCA e IBGE, medido pelo órgão do governo federal no exercício financeiro 2019. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação orçamentária vigente no Poder Legislativo Municipal. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 23 de janeiro de 2020. Adair Tristão, presidente. Joel Ruivo de Miranda, primeiro secretário. Antônio Luiz Fialho de Carvalho, segundo secretário. Justificativa. Senhores vereadores, é necessário observar que o reajuste anual previsto na Constituição Federal, artigo 37, inciso 10º, não tem aplicabilidade imediata, haja vista a necessidade de lei disposto sobre os índices a serem utilizados para o reajuste salarial.
Assim, a referida norma pode ser considerada como a aplicabilidade e de eficácia limitada, tendo em vista a dependência de uma norma jurídica para produzir seus efeitos. Para os vereadores, a revisão geral anual representa a única possibilidade constitucional de alteração de subsídios da mesma legislatura, ante a vedação incerta do inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal, conforme segue abaixo. Quarto, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado. Caiu. Da Câmara? Não foi mesmo. Viu? Voltou só. Artigo 29, sexto. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica. Conforme se infere na norma acima transcrita, a competência para a elaboração de lei que estabelece os subsídios dos vereadores é da própria Câmara Municipal, que deverá obedecer os critérios previstos na lei orgânica municipal, conforme já decidiu esse Tribunal de Contas nos acordões número 23/2005, 25/2005 e 328/2005. Vejamos. Cabe à Câmara Municipal a iniciativa para fixar, mediante lei, o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, sendo para esses últimos obrigatória a observância do princípio de anterioridade, artigo 29, no inciso 5º e 6º da Constituição Federal, por estar adstrito de forma literal, irredutível e rigorosa ao princípio de anterioridade, o edil, ao longo de 4 anos do mandato, só faz jus quando couber a revisão geral anual do inciso 10º, artigo 37 da Constituição Federal, por estar adstrito de forma literal, irredutível e rigorosa ao princípio da anterioridade, o edil, ao longo dos 4 anos de mandato, só faz jus quando couber a revisão geral anual do inciso 10º, artigo 37 da Constituição Federal. Dessa forma, a revisão geral anual só poderá ser concedida aos integrantes do Poder Legislativo Municipal se obedecidos os preceitos legais acima citados e que afasta a possibilidade de atualização automática dos salários. O artigo 37 da Carta Magna define a remuneração dos servidores públicos, se não vejamos. Artigo 37, 10º. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada na iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Bem como o artigo 5.1 da nossa Carta Magna define a iniciativa. Vejamos. Artigo 5.1 compete privativamente à Câmara dos Deputados. Quarto, dispor sobre a sua organização, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, tendo em vista a aprovação da Lei Municipal número 1027/16, que em seu artigo 4º prevê a atualização dessas remunerações e em conformidade com o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, a mesa desta Casa de Leis, em cumprimento às obrigações legais, faz a apresentação deste projeto de lei atualizando os vencimentos dos servidores dessa Casa e a remuneração paga aos agentes políticos do município, para análise dos nobres edis. Câmara Municipal, 23 de janeiro de 2020. Aderido estão o presidente, João Rui de Miranda, primeiro secretário, e Antônio Luiz Fialho de Carvalho, segundo secretário. Parecer da Comissão de Justiça. Parecer do relator da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social, referente ao projeto de lei número 1 de 2020, dispõe sobre a atualização dos valores do subsídio do presidente, dos vereadores, bem como dos servidores públicos da Câmara Municipal de Pereiras e das outras providências. Sobre aspectos legais, o projeto encontra-se amparado pelas normas municipais, estando também com a técnica legislativa correta, mostrando-se perfeito, apronto para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Em face do exposto, o projeto de lei complementar número 1/2020 reveste-se da boa forma constitucional e de boa técnica legislativa, e no mérito deve ser acolhido. Desta forma, voto pela sua aprovação. Sala das sessões 24 de janeiro de 2020. Paulo Roberto Turro, relator. Parecer da relatora da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Referente ao projeto de lei complementar número 1 de 2020, dispõe sobre a atualização dos valores dos subsídios do presidente, dos vereadores, bem como dos servidores públicos da Câmara Municipal de Pereiras e das outras providências. Em análise, o projeto de lei complementar número 1 de 2019, observa-se que o mesmo pretende conceder, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federativa do Brasil e do artigo 3º da Lei Municipal número 1175/18, de 11 de 5 de 2018, a revisão geral anual aos servidores municipais e subsídios dos agentes políticos e do Poder Executivo em 4,3060%. Corresponde ao IPCA. Esse reajuste é prerrogativa da administrativa pública, rastreada no município federativo da autonomia dos municípios, que encontra limites apenas na lei. A exemplo, Constituição Federal, na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Responsabilidade Fiscal e Eleitoral, em observância aos princípios constitucionais e da administração pública. De acordo com esses dispositivos constitucionais, constata-se que a revisão geral anual é obrigatória e se constitui em direito subjetivo, tanto dos servidores públicos quanto dos agentes políticos, sendo um instrumento que visa unicamente rever o valor aquisitivo, ou seja, o valor nominal da remuneração ou subsídio, em fase de desvalorização da moeda, ocasionada pela inflação. A revisão geral anual implica, então, somente a reposição do poder aquisitivo, ou seja, representa simplesmente a atualização monetária dos valores percebidos, devendo ser concedidos através da lei. Ante exposto, no que compete analisar, essa relatora apresenta parecer favorável à aprovação do projeto de lei complementar número 1 de 2020. É o parecer sala de reuniões em 24 de janeiro de 2020. Adriana Salvetti, monitor relatora. No projeto, acabou? No projeto da sexta. Você leu tributação agora, né?
Seria tributação e finanças. Vale alimentação, que não foi não. Falta só o 2. Projeto de Lei Complementar do Legislativo 2 de 2020. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2019 do Poder Legislativo, de 24 de janeiro de 2020. Dispõe sobre o aumento no valor do Vale Alimentação concedido aos servidores da Câmara Municipal de Pereiras. A mesa da Câmara Municipal de Pereiras, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O valor do Vale Alimentação dos funcionários da Câmara Municipal de Pereiras passará de R$ 200 para R$ 260. Artigo 2º. Os servidores públicos do Poder Legislativo farão jus ao auxílio alimentação no mês subsequente ao que trabalhem com assiduidade, isto é, não registrarem nenhuma falta, ressalvada a ausência pelos seguintes motivos. 1. Licença saúde ou licença gestante. 2. Ausências justificadas por motivo de acidente de trabalho, limitadas ao período de 1 ano contado da data do evento. 3. Falta abonada. 4. Férias e licença prêmio. Artigo 3º. O auxílio alimentação será concedido em pecúnia. Artigo 4º. O benefício de que trata esta lei não se incorporará em hipótese alguma ao vencimento do funcionário ou será considerado como vantagem para quaisquer efeitos. Artigo 5º. O valor do Vale Alimentação de que trata esta lei deverá ser atualizado anualmente, de acordo com a variação do índice de preços ao consumidor, IPCA, IBGE, ou outro que vier a substituí-lo. Artigo 6º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: indenização, auxílio e alimentação. Artigo 7º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o artigo 1º da Lei Complementar número 5 de 2017, de 3 de maio de 2017, Câmara Municipal, 24 de janeiro de 2020, advertistão, presidente, João Rui de Miranda, primeiro secretário, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, segundo secretário. Justificativa. Considerando que esse projeto de lei tem como objetivo reajustar o Vale Alimentação referente aos servidores da Câmara Municipal de Pereiras e visa a valorização do funcionalismo público. Considerando o aumento do custo de vida vivenciado nos últimos anos, bem como a inflação e a concessão de um incentivo ao quadro funcional, proporcionando maior qualidade de vida e motivação. O referido projeto de lei vem atualizar o valor do Vale Alimentação dos servidores, vez que há anos o valor não foi alterado. Considerando que o Executivo Municipal aumentou o Vale Alimentação em 30%, o valor aos seus funcionários, o Poder Legislativo não poderia deixar de atualizar o valor que já se encontra defasado para os próprios servidores. Observa-se que encontra-se anexado a estimativa de impacto orçamentário e financeiro ao referido projeto, demonstrando que esta está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal projeto de lei visa atualizar o valor para que não fique defasado, vez que, como já mencionado, há anos vem sendo utilizado o mesmo valor sem nenhuma atualização. Câmara Municipal, 24 de janeiro de 2020, advertistão, presidente, João Rui de Miranda, primeiro secretário, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, segundo secretário. Algum vereador queira fazer uso da palavra sobre a matéria que irá em votação? Ou seja, projeto de lei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 de 2020, com os seus pareceres favoráveis, projeto de lei complementar do Executivo 1 e os seus pareceres favoráveis, projeto complementar do Legislativo 1 e 2 de 2020, seus pareceres favoráveis. Adriana?
senhor presidente, nobres vereadores, meu boa noite, pessoal que nos assiste. Apenas um comentário sobre o projeto de lei 8 de 2020. É óbvio que autoriza o Executivo auxílio financeiro para transporte de estudantes universitários de nível técnico, né? A gente pede mais uma vez, né, de que o Executivo pelo menos pague em dia, porque a gente sabe que é pouco, eu acho que nem 20% do que o pessoal paga em auxílio alimentação. Então, para que se pague em dia, pelo menos, né? Porque tem muita reclamação do pessoal que não paga em dia e daí fica devendo fica atrasado 2, 3. Então, a gente pede que, como não pôde subir, não pôde ter um aumento efetivo, que o normal seria pelo menos 80% daquilo que eles se gastam, né? Como diz que não tem orçamento para isso, não tem caixa para isso, então que pelo menos o mínimo se pague em dia para os estudantes. Até na comissão, na sexta-feira, eu falei que iria falar sobre o projeto número 2 de 2020, rapidinho, que autoriza a concessão de subvenção para a entidade da PAI de Tatuí e de outras providências. Então, eu quero lembrar que isso é o Ministério Público que tem notificado as cidades, geralmente as cidades que têm autistas, na maioria, todas as cidades têm autista, e aqui para 2 casos severos, mas nós abrimos também precedentes para outros casos de autismo, porque nós temos que atender como cidade outros casos de autismo, né? Então, a nossa PAI, ela é uma PAI assistencial, ela não é uma PAI escola. Então, a nossa PAI, para quem visita e para quem vai lá, existem senhores lá de 60 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos. Nós estamos falando aqui de crianças que precisam frequentar uma escola, uma educação, e não podem ser criminalizadas, elas têm que fazer parte da educação da escola aqui. E, para isso, a escola precisa ter uma classe de recursos, onde se possa atender essas crianças. Então, a partir disso, que nós vemos que o Ministério Público está em cima das prefeituras, que nós possamos armar condições para que todas as crianças que são especiais possam ser atendidas nessa sala de recursos, porque a educação não pode falar simplesmente, olha, essa criança não pode, ela é especial, ela não pode ser atendida na rede. Não, é obrigação da escola, da Secretaria da Educação, registrar e colocar essa criança na sua rede normal de alunos. Então, nós temos que ter recursos para quê? Mesmo que não seja severo, mas crianças que são autistas, nós temos bastante crianças autistas aqui em Pereiras, para que essas escolas e que essas salas tenham essas salas de recursos, para que possam atender essas crianças. Então, nós precisamos, a partir do momento que nós votamos isso, é óbvio, é uma coisa que precisa ser levado para Tatuí, porque lá tem a PAI Escola, né? O Executivo vai ter que arcar com essa despesa que tem aqui, mas nós temos que pensar em todas as crianças que são especiais e que precisam ser atendidas no nosso município, e nós temos bastante. Então, nesse ano aí, a gente vai discutir, vai falar e vai reivindicar nessa sala de recursos para que a educação de psicólogo para essas crianças, né? Elas precisam de TO, elas precisam de muitas coisas, de uma multidisciplinar, a gente fala, né? De uma psicopedagoga, de várias coisas, para que elas possam acompanhar ali ou ser inseridas na educação. Então, é só isso a minha fala, meu muito obrigado. Obrigado, vereadora Adriana. Vereador Hélio Gomes. Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres vereadores, fazer também um rápido comentário. A maioria é suplementação de verbas, projeto. Fazer um agradecimento, né, ao deputado Luiz Carlos Godin, né, 100 mil. E o deputado Giga Peixoto também, deu 100 mil para a saúde. Obrigado, já está aí a emenda, né? Deus abençoe aos deputados que ajudam a gente a tocar a cidade nossa. Eu hoje também procurei me inteirar a respeito dessas 2 crianças da PAI,
e para procurar saber, né, para onde ia, o porquê, o motivo, né, se inteirar melhor. Passou aqui, a gente passamos pelas comissões, mas preferi perguntar também na prefeitura o motivo, né, que então, como a Adriana mesma falou, é a Pai Escola, foram tentar em Laranjal, não tinha vaga, não é que não foi aceito, não tinha vaga para as crianças, foi tentado em Cesarelange também não, Laranjal, Tatuí tinha vaga. Então, o valor foi falado, as crianças, quanto vai custar, fui tentar também ver, né, para procurar até saber onde poderia também tentar para a gente brigar aqui, os vereadores, presidente da Câmara, todo mundo, se juntar onde pode também tentar ajudar a PAI a modernizar também, né? Então, como foi comentado, existe reunião, comentário, trocar ideia, né? Porque isso foi um Ministério Público, né? Que veio essa lei em cima do prefeito e ele tinha que tomar isso aí uma providência. Até no dia, nós fizemos até um comentário com o Beto, com o Luiz Roberto Silveira, o vereador, o que nós podia ver, né? Só que não tem, autismo severo, né? Então tem que ser cuidado, vai ser 2 vezes por semana, acho que 2 horas por dia vai ser em Tatuí. Então, nada mais justo, né? Nada mais justo para umas crianças assim. Acho que é só, presidente. Quero também o do auxílio dos estudantes, né? Está passando hoje aí. Então, é uma moçada que merece ser ajudado com o mínimo que seja e procurar acertar em data certinha para esse pessoal não ter problema. É só, boa noite e obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Joel Ruivo. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores e a todos que acompanham a sessão. Venho aqui também fazer um pedido para o Poder Executivo que pague em dia essa remuneração, esse repasse para os universitários, porque, como os outros vereadores já falaram, é pouco, mas eles necessitam. Então, que pelo menos paga em dias. E também vai fugir um pouquinho, mas tem que falar sobre esses projetos aí. Então, as pessoas cobram, como que fala, uma fiscalização. A fiscalização é essa aí, gente. Se você assistir sessão, vocês vão ver, cada emenda que vem aqui, vem projeto aqui para suplementação de verba. E cada coisa adquirida com essas emendas, tem licitação. Então, se assistir a sessão e acompanhar o trabalho, vai ver que está passando para a Câmara aqui todas as emendas que vêm aqui, Então, é isso que eu queria falar. Então, para não ficar discutindo em Facebook, a gente procura esclarecer. Obrigado a todos. Um pouquinho. Só cumprimentar. Boa noite a todos, senhora presidente, nobres colegas vereadores. Só cumprimentando mesmo o que já foi citado pela nobre vereadora Adriana, do auxílio universitário. Em várias administrações nós temos esse problema do repasse, atrasa. E isso é cobrado em redes sociais. Tem algumas cidades que pagam integral ou 80%. Pediria que o executivo, pelo menos desse último ano, que colocasse em dia esse pagamento, para não começar essas discussões que poderia ser melhor administrado. Sobre o projeto de lei complementar também 1 de 2020, do aumento dos funcionários públicos, 4,30. Na gestão passada, o vereador aqui trouxe uma latinha de leite, 1 litro de leite que estava para comprar, 4,30, poderia ser um pouquinho melhor, né? Não sei se tem dotação para isso, mas a gente entende a dificuldade que está a prefeitura, mas é muito pouco, 4,30%. Aumento aqui 40, 50 reais no salário mínimo de um
funcionário público. Não sei o que podia fazer, só isso. Muito obrigado. Votação da matéria. Está em votação o projeto de lei 1, 3, 4, 5 e 7 de 2020, onde autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente do município e da outras providências, e seus pareceres favoráveis. Os vereadores a favor permaneçam como que se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Está em votação o projeto de lei 2 de 2020, onde autoriza a concessão de subvenção para a entidade e associação de pais e amigos dos excepcionais, a Pai Tatuí e da outras providências, e seus pareceres favoráveis. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Está em votação o projeto de lei 8 de 2020, autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para transporte de estudantes universitários de nível técnico no município de Pereiras e seus pareceres favoráveis. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Está em votação o projeto de lei complementar do Executivo 1 de 2020, onde concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais e subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo, no que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências, e seus pareceres favoráveis. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Está em votação o projeto de lei complementar do Legislativo 1 de 2020. Dispõe sobre a atualização dos valores dos subsídios do presidente, dos vereadores, bem como dos servidores públicos e da Câmara Municipal de Pereiras e da outras providências, e seus pareceres favoráveis. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Está em votação o projeto de lei complementar do Legislativo 2 de 2020, dispõe sobre o aumento do vale alimentação concedido aos servidores da Câmara Municipal de Pereiras. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.